Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. Nesta semana e na próxima semana estaremos pensando sobre o significado do ministério pastoral. No segundo domingo de junho comemoramos o Dia do Pastor e é significativo porque é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio, né? Nós, pastores, líderes espirituais de uma igreja, ganharmos esse nome, né, de pastor, uma vez que ele está ligado, por exemplo, ao Salmo 23, em que nós costumamos dizer com tanta alegria: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele não me faltará. Também lembrar do Evangelho de João, quando Jesus Cristo vai dizer que Ele é o bom pastor, e nós levarmos conosco esse nome de pastor e pensarmos também na igreja como um todo, como rebanho. O ministério pastoral ele é significativo porque ele traz a ideia do cuidado, tanto do cuidado do pastor para com as suas ovelhas, como o cuidado do pastor com as suas ovelhas, com a sua membresia, com as pessoas que fazem parte daquela comunidade, como também daquela comunidade com o seu pastor, e o cuidado de uns para com os outros, porque na verdade é uma congregação, é uma comunidade toda que caminha buscando olhar para Jesus Cristo. E aí eu penso que nós podemos enumerar diversos desafios, mas eu gostaria de colocar um desafio principal, tanto para nós pastores, como para cada membro das nossas igrejas, para cada participante, para cada pessoa que tem fé em Cristo. É fitar e colocar os seus olhos, os seus pensamentos e os seus corações em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas pastorais aos Efésios, capítulo 3, versos 12, 13 e 14, ele nos diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E algumas palavras importantes que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui para todos nós que participamos de uma igreja, tanto líderes, pastores, professores, todos aqueles que estão servindo em algum ministério, é que nós estejamos prosseguindo, porque nós temos à nossa frente algo que é especial, que nós devemos valorizar, que ele vai nos dizer no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, há algo muito especial, que é essa vocação, que é esse chamado que o Senhor nos dá para que venhamos a prosseguir. E para isso nós precisamos largar a mão, precisamos deixar para trás aquilo que porventura venha a servir de empecilho para que estejamos sempre com o nosso olhar voltado para Jesus Cristo. E que a nossa vida e os nossos propósitos, o nosso coração estejam voltados para aquilo que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que foi que o apóstolo Paulo deixou para trás? Como ele diz no verso 13, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então ele prossegue. O que foi que o apóstolo Paulo deixou para trás? Ele deixou a autossuficiência, a ideia de que ele seria capaz de cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés, que ele, através de seu esforço pessoal, pudesse alcançar a misericórdia de Deus e a graça, não pelo seu esforço, mas pela graça de Deus. Portanto, ele trocou o merecimento pela graça de Deus. E assim ele deixa para trás a autossuficiência, ele deixa para trás a ideia de que ele pudesse ser merecedor de alguma coisa, e ele então é abraçado pela graça de Deus, e ele abraça a graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em sua vida. Quantas coisas nós precisamos deixar para trás? O autor da carta aos Hebreus vai nos dizer também que, olhando para Cristo, nós vencemos as lutas contra as paixões e contra os frutos da carne, né? Em Hebreus capítulo 12,
dos versos de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Portanto, tanto em Efésios como em Hebreus, os autores dessas cartas, eles vão nos falar que devemos estar olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso alvo dessa soberana vocação, e devemos olhar para Jesus Cristo com firmeza. Portanto, eis a nossa função enquanto pastores, junto com todos os nossos irmãos, toda a nossa congregação, toda a nossa comunidade, estarmos olhando firmemente para Jesus Cristo, deixando para trás aquilo que não condiz com a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Essa é a oração para a minha vida, é a oração para a vida da minha igreja, é a oração para a vida de todos nós, que nós deixemos para trás aquilo que não edifica, aquilo que não conduz à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo ao longo desta semana.